Boa noite a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus encontre descanso em nossos corações. Não há na terra quem não tenha passado por dificuldades, por aflições, por sofrimentos. Faz parte do nosso planeta. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Como o Dr. Bezerra de Menezes diz, desafios e dificuldades fazem parte do cardápio existencial. O Cristo, no Evangelho de João, no capítulo 16, versículos 33, ele nos alertou: no mundo tereis aflições. Porém, além desse alerta, o versículo completo diz: eu vos tenho dito isso para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós teremos as dificuldades, mas elas serão superadas. Devemos então manter o ânimo, mesmo diante de qualquer dificuldade, porque elas terão sim um fim. E para nos ajudar nessa reflexão, nós vamos buscar no livro Boa Nova de Humberto de Campos, no capítulo Maria, que fala que depois já do Cristo ter voltado aos céus, Maria estava morando em Bataneia e o discípulo João a convida para morar com ele em Efésios. Ele havia ganhado uma pequena choupana e desejava ali então que os dois passassem o resto dos seus dias. João então pregava as verdades do céu na cidade, na igreja, e ela atendia naquele pobre santuário doméstico todos que procuravam, exibindo a ela as suas úlceras e as suas necessidades. Teve o fato que deu o nome à choupana, que os necessitados diziam: a senhora é a mãe do nosso mestre e é a nossa mãe santíssima. E assim que a casa era conhecida. E virou uma tradição. Quem não queria um conselho maternal da mãe de Jesus? Então eram inúmeros os necessitados, os enfermos, os desvalidos, que buscavam um conselho, um carinho, uma palavra amorosa, uma palavra de coragem, uma palavra de socorro, um abraço. Um dia, um dos mais aflitos perguntou a ela: como que eu poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. E Maria, com a sua bondade, com aquela amorosidade, disse a ele: isso também passa. Somente o reino de Deus tem força o suficiente para nunca passar das nossas almas. Esse conselho maternal sempre auxiliava aqueles que o buscavam. Ela conseguia acalmar a dor dos mais desesperados, desanuviava o pensamento obscuro dos mais acabrunhados. E esse exemplo de Maria segue até hoje. E Maria segue trabalhando no mundo espiritual. Nós temos as informações de que logo após o seu desencarne, ela foi socorrer os cristãos, levando-lhe palavras de alento, de ânimo, àqueles seguidores do Cristo que seriam entregues às feras nazarenas. Maria Dolores nos traz a informação de que ela foi socorrer Judas, propondo-lhe a reencarnação.
Na obra Memórias de um Suicida, nós temos o conhecimento da legião dos servos de Maria, uma imensidão de espíritos que trabalham sob os comandos da Mãe do Cristo, auxiliando os equivocados que fugiram da vida pelo suicídio. E não há muito tempo, Chico Xavier, enfrentando grandes sofrimentos, aflições que o amargavam, expiações terríveis, pediu para que Emmanuel, seu guia espiritual, buscasse uma mensagem de Maria, um conselho. Passados alguns dias, Emmanuel retorna e diz assim: Chico, trago-lhe uma mensagem da Mãe de Jesus. Chico apurou-se, pegou várias folhas, o lápis, postou-se prontamente para escrever a mensagem, e Emmanuel disse: a Mãe de Jesus disse assim: isso também passa. E Chico ficou esperando o final da mensagem, o resto, mas a mensagem era isso: isso também passa. E o Chico contou que depois de ler várias vezes aquela mensagem, aquele conselho, deu-se conta de que não referia-se somente aos momentos de dores, mas também a todos esses momentos mundanos que um dia passarão. As dores, os sofrimentos, a saudade dos entes queridos, as amarguras, um dia vão embora. Assim como também os dias de glória, aqueles momentos em que nós nos achamos melhores do que os outros, que a nossa vaidade nos faz acharmos como centro do universo, um dia também irão embora. Dias de alegria, dias de tristeza, são lições necessárias que na Terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Então os nossos sofrimentos não são para sempre. Eles não vão durar eternamente. E eles ainda têm uma característica que é o aprendizado, que são justamente lições daquilo que nós precisamos aprender para evoluirmos, para crescermos. No Livro dos Espíritos, na questão 964, a espiritualidade nos traz a informação de que todas as nossas ações, por menores que sejam, estão submetidas às leis de Deus. E a lei de Deus é simples: amar ao próximo como a si mesmo. Então, cada pequena ação nossa que transgride essas leis gera um compromisso, gera um retorno, um desequilíbrio, deve ser colocado de volta. Então esse retorno gera justamente os sofrimentos. E a duração disso, o sofrimento vai durar enquanto nós continuarmos agindo de forma que corrompe essa lei de Deus, que ultrapassa os limites da lei de Deus. Então, quando nós direcionarmos o nosso livre-arbítrio para o aspecto positivo da vida, os sofrimentos vão, obviamente, diminuindo. Então, como nós não somos eternamente maus, porque Deus é bom, não criaria seres que seriam perpetuamente enraizados ao mal, em um determinado momento, pela própria força desta lei de Deus que nos impulsiona para frente, o espírito vai desejar mudar. Vai querer deixar de ser infeliz para ser feliz. E aí vai iniciar um processo de transformação. E isso vai ocorrer dependendo da vontade do espírito. Aí está o seu livre-arbítrio. Porque Deus, extremamente bom e justo, de forma nenhuma iria nos condenar a um sofrimento eterno por penas que não são eternas. Nós, os cristãos, buscamos adquirir virtudes primordiais como o amor, a caridade, a paciência, o esquecimento das ofensas, a misericórdia com todos.
Não pode que o nosso Deus não tenha as virtudes que nós buscamos. Então nós não podemos atribuir a Deus a bondade infinita e a vingança infinita. Então, quando ele, isso conforme nos traz Santo Agostinho na questão 1009, quando ele faz que a duração das penas dependa do esforço do culpado, é a demonstração sublime da sua justiça e da sua bondade. E aí está a constatação daquela sentença, a cada um segundo as suas obras. Que também é uma afirmação que nós vamos encontrar de muito tempo, inclusive no Velho Testamento, buscando o livro de Isaías, lá no capítulo 3, versículos 10 e 11, quando o profeta diz: Feliz o justo, para ele o bem, ele comerá o fruto das suas obras. Ai do ímpio, para ele o mal, porque ele será tratado segundo as suas obras. Na questão 1009 ainda, o apóstolo Paulo, ele traz de uma forma muito brilhante essa questão, quando ele diz assim: quem é com efeito o culpado? É aquele que por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo e do bem, idealizados por Jesus Cristo. O que é o castigo? É a consequência natural derivada desse falso movimento. É uma certa soma de dores necessárias. O castigo é o aguilhão que estimula a alma pela amargura a dobrar-se sobre si mesma e a buscar um porto de salvação. O castigo só tem por fim a reabilitação, a redenção. Querer que o castigo seja eterno é negar-lhe toda a razão de ser. Castigo pode ser uma palavra forte. Nós gostamos de dizer a responsabilidade. Eu sou responsável pelos meus atos. Então, eu continuarei sendo responsável e tendo consequências tristes enquanto eu continuar agindo assim, desta forma. Quando eu continuar infringindo as leis de Deus. Tem um exemplo de algo que acontece aqui em casa e talvez aconteça com alguma outra família que tenha filhos, eu espero que não. Quando meus filhos, por exemplo, acordam e aí vão tirar o pijama, colocar outra roupa, ou quando estão dentro de casa e vão brincar lá fora, vão colocar uma roupa mais velha, ou quando vão voltar e vão trocar a roupa, quando tínhamos aula ainda presenciais, chegavam da escola, tiravam a roupa da escola, deixavam as roupas todas jogadas no chão. Ainda deixam, na verdade. Então nós pedimos para que eles guardem suas roupas. E são raras as ocasiões que não tem algum resmungo aí. E percebemos que quanto mais tempo leva do momento em que a roupa foi jogada no chão até que eles tenham que recolher, aumenta esse resmungo. E às vezes as situações escalonam para um nível não muito agradável. Então nós poderíamos dizer que o sofrimento dele, do meu filho, da criança, é ter que guardar a roupa. Isso que está incomodando. Mas é justo que ele guarde, é justo que ele aprenda a lição de responsabilidade, de cuidar do próprio quarto. Não é um castigo dos pais pedir que ele faça aquilo que ele tem que ser responsável. Mas enquanto ele não aprender a lição, enquanto ele continuar chegando no quarto e deixando as roupas jogadas ali em qualquer lugar, ele vai continuar tendo esses sofrimentos. E se ele não fizer, quando ele for guardar, não fizer direito, jogar as roupas de qualquer jeito para dentro do armário, vai ter que refazer de novo. Ou se ele ficar mais brabo ainda e, por exemplo, gritar com seus pais, o que nunca aconteceu, ele vai ganhar mais responsabilidade, vai ter mais complicações. Então, enquanto continuar se revoltando com aquilo que é justo, aquilo que tem que acontecer, enquanto continuar não realizando as tarefas
de forma correta, ele vai continuar passando pelas aflições que só vão terminar no momento em que ele ter esse aprendizado. Meu filho mais velho já tem um entendimento melhor, já na maioria das vezes organiza o seu quarto. Isso é uma comparação com a maturidade do espírito. Quando o espírito ainda é mais imaturo, ele se revolta muito mais com as coisas que ele tem que fazer, com aquilo que é justo. E conforme nós vamos amadurecendo em espírito, nós vamos percebendo que nós temos compromissos e que precisamos realizar as ações de forma mais correta. A questão é que, às vezes, trazendo nosso exemplo para um domínio maior, é que eu posso ter jogado as roupas no chão numa vida e vou recolher na outra. E aí, às vezes, a revolta se torna maior, porque eu não tenho a lembrança dos fatos, apesar de ser necessária a confiança de que aquilo que está ocorrendo tem uma causa justa e uma lição a ser aprendida. E uma outra questão interessante de nós trazermos é que, por exemplo, se eu entro no quarto e ele está bagunçado, eu tropeço num tênis jogado no chão e quebro o braço, aquele que bagunçou o quarto tem responsabilidade sobre esse acidente. Então, ele vai ter que responder a isso, vai ter que ter alguma forma de resgate. Não precisa ser pela dor. Ele também quebrando um braço ao tropeçar em alguma roupa que alguém deixou jogada pelo chão. Não. Mas ele pode auxiliar aqueles que se acidentam. Ele pode auxiliar os outros a organizar as suas coisas. Pode ser, sim, de uma forma mais suave esse aprendizado. A questão que nós queremos trazer é que, enquanto ele não mudar o seu comportamento, ele vai continuar tendo esses sofrimentos, essas aflições, e que, enquanto ele não aprender, ele pode comprometer-se mais ainda, pode complicar-se cada vez mais, aumentando ainda assim as suas cargas de responsabilidade. E podemos, para entendermos mais ainda, buscarmos novamente alguns conselhos da Mãe do Cristo, quando o anjo Gabriel vai anunciar a ela a sua gravidez. E aquelas palavras que o anjo diz, as palavras iniciais, quando ele fala que ela é bendita e que vai nascer dela ali o Messias, obviamente que ela fica assustada, fica apreensiva, mas dando demonstrações da sua elevação e da sua fidelidade com Deus, ela fala: eu sou a serva do Senhor, aconteça comigo conforme a tua palavra. Parecido essa confiança dos desígnios de Deus e nas missões que nós temos com Ananias, quando Jesus o chama para que ele vá curar a cegueira de Paulo de Tarso, que está na estalagem de Judas já há 3 dias, orando fervorosamente, porém cego, que foi como ele ficou depois do encontro com Jesus. E quando Jesus o chama, Ananias responde prontamente: eis-me aqui, Senhor, conforme está no Atos dos Apóstolos. É uma demonstração muito bonita da fé em Deus, de confiar nos seus desígnios, de confiar naquilo que Ele coloca para nós como missão ou como desafio. Porque se está acontecendo para nós, nós temos condições sim de superarmos, de vencermos, como Cristo disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a cada instante da nossa vida, cada momento de dificuldade ou cada momento de provação, é o Cristo nos chamando para nós ir adquirindo as virtudes que são necessárias para o nosso crescimento moral. Numa palestra do Alberto Almeida sobre perdas e sofrimentos, alguém faz uma pergunta: como que eu posso manter a paciência com os parentes difíceis nesse período de quarentena? E o Alberto responde justamente nesse sentido: isso é o Cristo chamando.
Eu não preciso esperar que ele apareça na minha frente, ou que o anjo Gabriel venha. São essas situações que são os convites do Cristo para que nós possamos trabalhar as virtudes como a paciência, tolerância, compaixão, perseverança, virtudes que estão pendentes. Por isso então que vêm esses momentos. E é justamente nesse convívio íntimo com parentes difíceis, se nós não formos o parente difícil, é que nós vamos vencendo as dificuldades e adquirindo estas virtudes. Lembrando que ainda é justamente a família que é a escola do mundo. Então é treinando em casa, com a família, que eu vou me preparando para aquilo que o mundo pode nos trazer. Então eu posso, através dessa confiança em Deus, nesses desígnios, nas missões que Ele nos coloca, responder ao chamado de forma tranquila, como Maria, como Ananias, ou esperar a dor. Como foi o exemplo do próprio Paulo de Tarso, que quando encontra com Jesus nas areias ardentes do deserto de Damasco, que ele percebe o quão errado ele estava. Arrepende-se e envergonha-se do seu passado criminoso, mas a dor serviu para alguma coisa, porque ali naquele momento mesmo, ali ajoelhado diante do Cristo, ele dá a prova da sua alma valorosa, e então ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Passando assim a confiar na qualquer missão que Jesus atribuiria a ele. No livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, no capítulo Palavras de Mãe, Emmanuel nos relembra das bodas de Canaã, naquela famosa passagem que Jesus transforma a água em vinho. Quando Maria percebe que o vinho acabou, ela corre a Jesus e vai dizer: acabou o vinho. E aí Jesus ali diz: mas mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é a minha hora. Mas é óbvio que Jesus, mesmo na sua superioridade, ele mostra para nós a importância da família e acaba cedendo aos apelos maternais da bondade de Maria. E então aí é a passagem que está no Evangelho de João, que Emmanuel destaca: e sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Emmanuel traz então nos comentários dessa passagem que seguidamente nós imploramos a ternura maternal. E aí que Maria nos responde: fazei tudo quanto ele vos disser. É um conselho sábio e profundo que foi colocado no princípio dos trabalhos da salvação. E escutando semelhante advertência da mãe, advertência de mãe, nós devemos meditar se realmente estamos fazendo tudo quanto o Mestre nos disse. E não é simplesmente escutando o que o Mestre nos disse, é fazendo, tornando numa ação os ensinamentos de Jesus. Porque nós vamos encontrar nos apóstolos que só o conhecimento não era o suficiente. Eles conviveram com Jesus por 3 anos. E nós vamos ver no horto, no momento decisivo da crucificação, quando Jesus é preso, aliás, Pedro andando armado, agindo com violência, atacando com uma espada o soldado, não aprendendo a misericórdia, a humildade e a paciência com Jesus. Tomé, que não acreditou que Jesus iria para o reino dos céus, não acreditou que a vida continuava depois da morte. E Judas, o apóstolo enganado, querendo acelerar a implantação do Evangelho no coração dos homens, não compreendendo que isso depende do tempo de cada um. Então não basta somente o conhecimento, é necessário que nós peguemos esses conhecimentos, internalizemos eles, reflexionamos, meditamos sobre os ensinamentos, mas daí transformamos eles em ação.
o Dr. Bezerra de Menezes também nos diz que nós devemos incorporar aos nossos hábitos diários, aos nossos movimentos, os ensinamentos do Mestre, trocando então um hábito negativo por um hábito positivo. Deve tornar-se um hábito, uma ação automática nossa, os exemplos, os ensinamentos de Jesus. É normal que nós tenhamos hábitos negativos, hábitos ruins. O nosso cérebro, ele tenta automatizar tudo porque consome menos energia. Um dos grandes exemplos disso é dirigir. No começo é complicado porque temos que pensar em várias coisas, prestar atenção em várias coisas, mas logo aquele processo se torna automatizado e nós nem nos damos conta do que estamos fazendo. E às vezes assim acontece com aspectos morais. Nós podemos ter um comportamento negativo que agimos assim naturalmente. Então é muito importante o autoconhecimento, a fim de nós tentarmos perceber o que será que nós estamos fazendo que infringe essa lei de Deus, a lei de amor e de caridade. Será que nós temos o direito de deixar as nossas roupas espalhadas no chão e ainda reclamar quando temos que arrumá-las? Às vezes nós temos hábitos de irritação, hábitos de agressividade, porque em algum ponto da vida isso resolveu. E aí o cérebro, ele pensa: eu fiz uma coisa, resolveu o meu problema, vou fazer assim para sempre. E vai automatizando esse processo. Por isso é importante essa elevação de espírito, uma busca por uma maturidade espiritual, a fim de que nós tenhamos a responsabilidade de compreender que quando eu vou trocar de roupa, eu tenho que guardar direito as outras, ou pelo menos botar para lavar. Eu tenho que me dar conta de que eu posso sim possuir hábitos que prejudicam os outros e que prejudicam a mim. E que é importante, então, eu alterar justamente esse comportamento. No livro de Eclesiastes, no capítulo 3, versículos 1 e 2, nos é trazido que tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Então, tudo vai ter o seu momento, e se nós estamos plantando sementes de ódio, de revolta, de preconceito, de agressividade, de vaidade, de orgulho, de egoísmo, teremos frutos amargos e doloridos. Agora, se o nosso plantio é de bondade, é de paciência, é de tolerância, de caridade, de benevolência, de mansidão, serão os frutos saborosos que nós vamos colher, recompensas divinas para aquilo que nós estamos fazendo. Então, meus queridos irmãos, que nós possamos nos lembrar dos conselhos maternais de Maria. Primeiro, dos desígnios de Deus. Que faça-se a vontade do Senhor e nós saberemos atendê-las sem revolta. Que nós façamos tudo aquilo que o Mestre mandou, aquilo que Jesus exemplificou, diminuindo os nossos tormentos, direcionando bem o nosso livre-arbítrio, a fim de que os nossos sofrimentos vão cada vez mais diminuindo. E por fim, se para nós temos dias repletos de amargura, se a vida anda em momentos complicados, que nós paremos por um instante. Que nós elevemos o nosso pensamento e busquemos a suave voz da Mãe de Jesus, nos dizendo: isso também passa. E vamos guardar a certeza, pelas próprias dificuldades que nós já superamos, que não há mal que dure para sempre. Muito obrigado pela atenção, pela paciência dos irmãos, e vamos aqui então fazer uma pequena prece de encerramento.
Com o nosso pensamento elevado a Deus, nós agradecemos imensamente por mais esta oportunidade, que nós possamos agradecer as lições que chegam até nós, pedindo aos nossos bons amigos espirituais que nos auxiliem, que fiquem conosco, nos incentivando na mudança para melhor. Que nós possamos, ao reflexionar sobre as nossas ações, perceber aquilo que está equivocado e o que nós podemos alterar para melhor. Que possamos seguir assim, em paz com o Cristo, e que possamos agora retornar às nossas famílias com um clima de alegria e de harmonia. Que assim seja.